Estados Unidos foram sacudidos não por uma catástrofe ou por um terremoto ou tsunami, não, mas foi por uma notícia que foi veiculada em cadeia nacional e agora, já que está na internet, é mundial, na Fox News Insider. É um canal de televisão norte-americano e quem esteve lá foi um cientista renomadíssimo nos Estados Unidos. Ele é físico e professor da Universidade de Nova York, Michio Kaku. Ele deu uma entrevista que assustou e hoje é notícia em toda a internet. Escute o que ele disse, eu vou já ler. Agora deixou de ser teoria da conspiração para ser uma notícia midiática. E agora não foi em canais religiosos, não foi em canais que veiculam somente notícias de cristianismo, não. Foi um jornal da mídia, não sei como é que eles deixaram vazar esta informação. Por isso que há tanta preocupação, nós vamos falar aqui durante o texto, nos Estados Unidos. E vocês estão vendo aí em inglês, Massive mega quake could destroy Pacific Northwest, report says. Que é exatamente um mega terremoto poderá destruir exatamente a costa noroeste do Pacífico. E isso vai desde o Canadá até Sacramento. Escute isso aqui, como foi essa notícia. Michio Kaku, um físico e professor da Universidade de Nova York, disse à Fox News hoje, isso foi ontem de manhã, dia 15 de julho de 2015. Ele disse que está para acontecer um mega terremoto e que já está atrasado. Ele frisou a matéria, se você souber inglês, assista essa entrevista com ele no Fox News Insider, e ele fala tudo isso, ele diz que já está atrasado. A Cascadia, a falha de Cascadia, é um terremoto que está esperando para acontecer, ele disse. Nós sabemos que ele vai acontecer e que a energia que vai ser liberada deste terremoto será 30 vezes maior do que a energia que será liberada do terremoto da falha de San Andreas. Então veja que coisa terrível vai ser isso. E ele adiantou, ele acrescentou que o mega terremoto realmente acontecerá e que essa compressão está aumentando. É uma placa de Juan, que duas placas estão se esbarrando uma na outra, que é a Juan de Fuca, que se move em direção à placa norte-americana, numa velocidade de 2 a 5 centímetros por ano, o que é rápido na escala planetária. Então isso causa uma forte pressão na zona de contato entre elas, que é chamada falha de Cascadia. Então o Michio Kaku ele diz que existe um sinal quando isso acontecer. Ele fala que os animais entram em desespero, os cachorros começam a latir. Eles começam a agir de uma maneira muito estranha, começam a latir assim que percebem o terremoto. E esse, devido à sua proximidade, vai ocorrer rápido. Em questão de minutos, ele vai invadir várias cidades, ele vai destruir literalmente. Estão prevendo, o do Japão foi 9.0 em 2011, eles estão prevendo não menos que 9.2 a magnitude desse terremoto da falha de Cascadia. Eu nunca nem tinha ouvido falar nessa faixa de Cascadia, e veio aí o Michio Kaku. Ele viu a televisão norte-americana e disse que vai atingir Tacoma, Olympia, Salem, Eugene, Seattle, Portland e Canadá. Por isso que nós temos visto nos Estados Unidos, quem viaja pela internet sabe disso, os Estados Unidos eles estão armazenando, estocando muita água, muita comida não perecível e está comprando muito antibiótico. Por isso que aquele vídeo que nós colocamos que o FEMA está preparando
o norte-americano para uma grande catástrofe, aí está a resposta. É o que a falha de Cascadia. E o Federal Emergency Management Agency, que é o FEMA, ele já está com um plano de emergência para este terremoto. Aí está a resposta. Eles já sabem disso. Esse terremoto ele acontece mais ou menos a cada 240 anos e já está há 300 anos atrasado já esse terremoto. E o FEMA, um camarada aqui, que é o responsável, o Kennedy Murphy, ele diz que já existe um projeto que está em pleno andamento para trabalhar quando acontecer. Não é se acontecer. A questão é quando ele vai acontecer. E o FEMA diz o seguinte, que mais ou menos 13 mil pessoas morrerão de imediato com o terremoto e a tsunami, porque as duas placas elas estão uma forçando com a outra, uma está sobre a outra, e quando uma afundar vai elevar uma onda gigantesca. E eles estão esperando de imediato morrerem 13 mil pessoas e outras 27 mil ficarão feridas. E eles já estão providenciando abrigos que estão espalhados pelos Estados Unidos e água, o que eu acabei de falar, a matéria que diz, água, alimento para 2 a meio milhão. Então, eles já sabem, o Kenneth Murphy, ele que é o responsável pela divisão, faz parte da divisão responsável pelo Oregon, Washington, Idaho e Alaska. Ele diz que quando tudo passar depois do terremoto e depois da tsunami, esses estados aqui, e esse que você está vendo aí na imagem, ele usa até um termo toast, que é torrado em inglês. Vão ficar tudo torrado, não vai sobrar nada disso aí. Então aí está essa matéria que ontem saiu na mídia dos Estados Unidos. Não sei como essa notícia vazou, porque isso estava sendo guardado às 7 chaves. Daí você começa a entender, e aí clareia a nossa mente, porque tantos caixões o FEMA tem mandado fazer. Será que você entende agora? É porque eles já sabem que essa catástrofe vai acontecer, por isso que eles já estão com milhares de caixões. E tem um vídeo na internet, esse vídeo chegou até mim há uns 3 anos atrás, eu nunca veiculei porque achei meio perigoso divulgar, mas acredito que ele ainda está na internet. Mandaram para mim diretamente dos Estados Unidos. É um depoimento do presidente Barack Obama em cadeia nacional, falando de uma grande catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos. E ele está agradecendo a todos os médicos que estão fazendo parte. Ele diz que existem pontos de suprimento de água e alimentos. Esse evento nunca aconteceu. Agora, como é que essa matéria vazou, se chegou até a mim, outras pessoas têm, e ela também acredita que está na internet, que um dia desse ela estava, o presidente Barack Obama falando em cadeia nacional de uma grande catástrofe ocorrida nos Estados Unidos. Então é uma prova de que eles sabem realmente que está muito próximo disso acontecer. E está aí o Michio Kaku, não sei como é que ele conseguiu quebrar essas barreiras, ou se é proposital, não sabemos, porque quem controla a mídia são eles, mas ele foi ontem no Fox News Insider exatamente divulgar esse mega terremoto que vai acontecer, e ele diz, já está atrasado, que é a Cascadia Fault, a falha de Cascadia. Eu nunca tinha ouvido nem falar este nome. Me surpreendeu eu ver essa matéria, e ainda bem que tive tempo hoje de gravar para vocês verem quão avançado estão as ocorrências mundiais. E aí agora tirou a venda dos olhos. Por que eles estão estocando comida, comprando antibiótico, armazenando água, aqueles caixões do FEMA, porque eles já sabem que essa catástrofe vai acontecer, porque que muitos ricões já estão com seus bunkers, são aquelas cidades subterrâneas, já estão já com tudo pronto
é porque eles sabem que isso está próximo de acontecer. Será que vai ser este ano? Não sabemos. Nem o Michio Kaku disse não tem como saber. Agora que está atrasado, e aí vai ser uma reação em cadeia, porque esse mesmo terremoto vai deflagrar também o terremoto da falha de San Andreas. Tempos difíceis estamos vivendo, mas isso tudo é cumprimento profético. Eu tenho que me voltar para a Bíblia, porque é cumprimento profético. E um detalhe, por que vai acontecer com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos se afastou de Deus, é uma nação hoje anti-Deus, perseguidora dos cristãos, e toda ação corresponde a uma reação. É a lei da semeadura. Eles estão plantando e colherão. E muitos servos de Deus lá, como Franklin Graham, filho de Billy Graham, ele tem dito que os Estados Unidos pagará caro por estar afrontando a Deus. Creio que essa notícia não vai sair aqui no Brasil, é de interesse somente lá dos americanos e do Canadá também, porque o Canadá vai ser atingido. Os Estados Unidos foram sacudidos, não por uma catástrofe ou por um terremoto ou tsunami, não, mas foi por uma notícia que foi veiculada em cadeia nacional e agora, já que está na internet, é mundial, na Fox News Insider. É um canal de televisão norte-americano e quem esteve lá foi um cientista renomadíssimo nos Estados Unidos. Ele é físico e professor da Universidade de Nova York, Michio Kaku. Ele deu uma entrevista que assustou e hoje é notícia em toda a internet. Escute o que ele disse, eu vou já ler. Agora deixou de ser teoria da conspiração para ser uma notícia midiática. E agora não foi em canais religiosos, não foi em canais que veiculam somente notícias de cristianismo, não. Foi um jornal da mídia, não sei como é que eles deixaram vazar esta informação. Por isso que há tanta preocupação, nós vamos falar aqui durante o texto, nos Estados Unidos. E vocês estão vendo aí em inglês, Massive mega quake could destroy Pacific Northwest, report says. Que é exatamente um mega terremoto poderá destruir exatamente a costa noroeste do Pacífico. E isso vai desde o Canadá até Sacramento. Escute isso aqui, como foi essa notícia. Michio Kaku, um físico e professor da Universidade de Nova York, ontem saiu na mídia dos Estados Unidos. Não sei como essa notícia vazou, porque isso estava sendo guardado às 7 chaves. Daí você começa a entender, e aí clareia a nossa mente, porque tantos caixões o FEMA tem mandado fazer. Será que você entende agora? É porque eles já sabem que essa catástrofe vai acontecer, por isso que eles já estão com milhares de caixões. E tem um vídeo na internet, esse vídeo chegou até mim há uns 3 anos atrás, eu nunca veiculei porque achei meio perigoso divulgar, mas acredito que ele ainda está na internet. Mandaram para mim diretamente dos Estados Unidos, é um depoimento do presidente Barack Obama, em cadeia nacional, falando de uma grande catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos, e ele está agradecendo a todos os médicos que estão fazendo parte. Ele diz que existem pontos de suprimento de água, alimentos. Esse evento nunca aconteceu. Agora, como é que essa matéria vazou, se chegou até a mim, outras pessoas têm, e ela também acredita que está na internet, que um dia desse ela estava, o presidente Barack Obama falando em cadeia nacional de uma grande catástrofe ocorrida nos Estados Unidos. Então é uma prova de que eles sabem realmente que está muito próximo disso acontecer. E está aí o Michio Kaku, não sei como é que ele conseguiu quebrar essas barreiras, ou se é proposital, não sabemos, porque quem controla a mídia são eles, mas ele foi ontem no Fox News Insider exatamente divulgar esse mega terremoto que vai acontecer, e ele diz, já está atrasado, que a questão estranha começam a latir assim que percebem o terremoto. E esse, devido à sua proximidade, vai ocorrer
rápido. Em questão de minutos, ele vai invadir várias cidades, ele vai destruir literalmente. Estão prevendo, o do Japão foi 9.0 em 2011. Eles estão prevendo não menos que 9.2 a magnitude desse terremoto da falha de Cascadia. Eu nunca nem tinha ouvido falar nessa faixa de Cascadia, e veio aí o Michio Kaku. Ele viu a televisão norte-americana e disse que vai atingir Tacoma, Olympia, Salem, Eugene, Seattle, Portland e Canadá. Por isso que nós temos visto nos Estados Unidos, quem viaja pela internet sabe disso, os Estados Unidos eles estão armazenando, estocando muita água, muita comida não perecível, e está comprando muito antibiótico. Por isso que aquele vídeo que nós colocamos, que o FEMA está preparando o norte-americano para uma grande catástrofe, aí está a resposta. É o que a falha de Cascadia. E o Federal Emergency Management Agency, que é o FEMA, ele já está com um plano de emergência para este terremoto. Aí está a resposta. Eles já sabem disso. Esse terremoto ele acontece mais ou menos a cada 240 anos e já está há 300 anos atrasado já esse terremoto. E o FEMA, um camarada aqui, que é o responsável, o Kennedy Murphy, ele diz que já existe um projeto que está em pleno andamento para trabalhar quando acontecer. Não é se acontecer, a questão é quando ele vai acontecer. E o FEMA diz o seguinte, que mais ou menos 13 mil pessoas morrerão de imediato com o terremoto e a tsunami, porque as duas placas elas estão uma forçando com a outra, uma está sobre a outra, e quando uma afundar vai elevar uma onda gigantesca, e eles estão esperando de imediato morrerem 13 mil pessoas, e outras 27 mil ficarão feridas, e eles já estão providenciando abrigos que estão espalhados pelos Estados Unidos, e água, o que eu acabei de falar, a matéria que diz, água, alimento para 2 a meio milhão. Então, eles já sabem, o Kenneth Murphy, ele que é o responsável pela divisão, faz parte da divisão responsável pelo Oregon, Washington, Idaho e Alaska. Ele diz que quando tudo passar depois do terremoto e depois da tsunami, esses estados aqui, e esse que você está vendo aí na imagem, ele usa até um termo toast, que é torrado em inglês. Vão ficar tudo torrado, não vai sobrar nada disso aí. Então aí está essa matéria que disse a Fox News hoje, isso foi ontem de manhã, dia 15 de julho de 2015. Ele disse que está para acontecer um mega terremoto e que já está atrasado. Ele frisou a matéria. Se você souber inglês, assista essa entrevista com ele no Fox News Insider, e ele fala tudo isso, ele diz que já está atrasado. A Cascadia, a falha de Cascadia, é um terremoto que está esperando para acontecer, ele disse. Nós sabemos que ele vai acontecer e que a energia que vai ser liberada deste terremoto será 30 vezes maior do que a energia que será liberada do terremoto da falha de San Andreas. Então veja que coisa terrível vai ser isso. E ele adiantou, ele acrescentou que o mega terremoto realmente acontecerá e que essa compressão está aumentando. É uma placa de Juan, que duas placas estão se esbarrando uma na outra, que é a Juan de Fuca, que se move em direção à placa norte-americana, numa velocidade de 2 a 5 centímetros por ano, o que é rápido na escala planetária.
Então isso causa uma forte pressão na zona de contato entre elas, que é chamada falha de Cascadia. Então o Michio Kaku ele diz que existe um sinal quando isso acontecer. Ele fala que os animais entram em desespero, os cachorros começam a latir, eles começam a agir de uma maneira muito